livro do profeta Daniel, em seu capítulo 3, a partir do versículo 13. Este é um livro do Antigo Testamento. Daniel, capítulo 3, a partir do versículo 13. O tema da mensagem dessa noite é o caminho para estabilidade espiritual. Vamos falar todos juntos? O caminho para estabilidade espiritual. A palavra de Deus nos diz o seguinte: então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer a Sadraque, Mesaque e Abidnego, e trouxeram estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas, se não a adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este assunto. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem pode nos livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou-se o aspecto de seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abidnego, falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que costumava aquecer. Louvado seja Deus pela sua palavra. Oremos mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra, meu Pai, cause impacto no coração de todos aqueles que a ouvirão. Que em nome de Jesus provoque, meu Deus, edificação, exortação e quem sabe, Pai, salvação também. Que os corações estejam abertos para a voz do Teu Santo Espírito em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Para aqueles que não conhecem a história, Israel teve o seu reino dividido, reino do norte, reino do sul. Reino do norte foi levado em cativo. Aproximadamente 200 anos depois, o reino do sul também, reino de Judá. Estes meninos, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eram do reino do sul, assim como seu companheiro Daniel. Estes meninos viviam no palácio. Estes garotos, eles eram jovens. Eles receberam todo tipo de influência daquele povo que os levou em cativo, o povo babilônico, seu rei Nabucodonosor. Aqueles meninos tinham, humanamente falando, todos os motivos para se desviarem dos caminhos e dos propósitos de Deus, mas eles não fizeram isso. Aqueles meninos foram arrancados da sua terra natal. Aqueles meninos já não iam mais ao templo adorar a Deus. Aqueles meninos tiveram os seus nomes modificados para que todo o seu passado fosse apagado de suas memórias. Mas esses meninos não se corromperam. Eles apresentam algo que para nós é de muita importância. E o que é? A estabilidade espiritual. E eu fico pensando, irmãos, será que há justificativas para que nós oscilemos na nossa fé? Para que nós nos tornemos crentes instáveis espiritualmente? Um dia estou animado, se o diabo aparecer na minha frente, eu chuto a cabeça dele. Outro dia, não quero ir para a igreja, porque estou tão triste, estou desanimado. Há justificativa para isso? O Senhor, nessa mensagem, propõe um caminho para que, ao aplicarmos ele, não teremos mais esta instabilidade espiritual. Ao contrário, teremos a estabilidade espiritual. Na palavra de Deus, nós encontramos várias pessoas que mantiveram essa estabilidade e receberam do Senhor recompensas. Recompensas essas que nós também compartilharemos nessa noite. O exemplo desses meninos nos traz ensinamentos importantíssimos.
Irmãos, o fato é que o desânimo está presente no nosso povo. O desânimo está presente no povo de Deus, infelizmente, essa é a realidade de muitos. Mas quando as coisas vão bem, o Senhor não é digno de adoração? Quando as coisas vão mal, o Senhor também não é digno de adoração? Então, se as coisas estão bem, vamos adorar o nome do Senhor, vamos adorar a Deus, pois Ele é digno. Se as coisas vão mal, vamos adorar a Deus, porque Ele é digno. E só Ele é digno. Para termos estabilidade espiritual, é fundamental, em primeiro lugar, termos a fé certa. A fé certa. Pastor, o senhor está dizendo que existe a fé errada? Sim, existe a fé errada. A fé errada é aquela, irmãos, que tem como alvo as coisas que Deus pode ou não pode fazer. Sabe aquela coisa, eu vou para a igreja para ter uma bênção. Essa fé é errada. E essa fé errada é sustentada em 3 grandes pilastras. A primeira pilastra é o medo. Se você não for na igreja, você vai perder a sua salvação. Aí o crente fica todo apavorado e vai para a igreja para não perder a salvação. Como se salvação se perdesse. Salvação não se perde, porque está garantida na pessoa de Cristo. O outro, a ganância. A ganância, olha, você vai ser abençoado, você vai dar o seu dízimo e Deus vai te dar tudo em dobro. E o pior é que as pessoas são enganadas por esse tipo de fala. E tem também o terceiro grande pilar, que é o bem-estar. Deus quer o seu bem. No mundo não tereis aflições. Você vai viver bem. Se algo está dando errado na sua vida, é porque está faltando fé. Porque você tem que viver tranquilamente. Prosperidade, essa frase eu ouvi, mas prosperidade é você desfrutar das delícias dessa vida. E milhões têm sido arrebanhados pela fé errada. Milhões têm depositado a sua fé de maneira errada. Sabe lá João 6, isso não é um fenômeno de hoje. Lá em João 6, quando Jesus prega sobre sua morte e ressurreição, muitos se dispersam. Por quê? Porque eles estavam ali pelo que Jesus podia dar, o pão. E Jesus disse, vocês estão aqui pelo pão, não por mim. E aí Jesus olha para os discípulos e fala, vocês também não querem ir embora? Visivelmente essa não era a fé daqueles meninos. Versículo 16 diz assim, após Nabucodonosor dizer sobre a fornalha de fogo ardente, eles responderam, Nabucodonosor, quanto a isso, nós nem precisamos responder. Que maravilha, que fé. Aí eles disseram assim, o nosso Deus a quem nós servimos, pode nos livrar das tuas mãos, ó rei. Se o texto parasse aí, muitos poderiam usar este texto para falar assim, olha aqui, está vendo? A fé deles estava no que Deus pode fazer. Só que olha a sequência, olha a fé certa aqui. E mesmo que Ele não nos livre, fique sabendo que nós não prestaremos culto aos teus deuses. E nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Ou seja, a fé deles não estava no fato de Deus poder livrar eles da fornalha. A fé deles estava no Senhor. Então, em nome de Jesus, não deixe que o desânimo te domine. Não se prostre ao desânimo. Em nome de Jesus, não se prostre a pecados. Em nome de Jesus, não se prostre às circunstâncias dessa vida. Não traga essas coisas como ídolos para o seu coração, em nome de Jesus. Porque se a sua fé está na pessoa de Deus, você sabe
Você sabe que Deus supre a sua alma com palavra, com cuidado. E quando a nossa vida aqui terminar, o Senhor tem um lar, um céu preparado para nós. A fé certa é aquela que não importa o estado da vida. Essa fé nos impulsiona a adorar a Deus. E como fazer essa fé crescer? Tripé. Tripé que os jovens escutam quase todo fim de semana. Igreja, oração e Bíblia. Se você ora em casa e não vem à igreja, não adianta nada. Se você ora e lê a Bíblia e não vem na igreja, e tem crente que fala assim para mim, não, eu estou bem com Deus. Não, eu estou bem. Mas você não tem vindo na igreja? Não, eu tenho orado e lido a Bíblia. E assim, eu já falo para ele, me perdoe a expressão, então para de papo furado. É impossível estar bem com Deus sem estar vindo à igreja. É impossível. Aqueles que podem vir e não vêm, não têm uma vida saudável. Está vivendo uma vida espiritual instável. E aquele que vem à igreja e não ora e não lê a Bíblia durante a semana? A mesma coisa. Agora, junta isso. Ore. Leia a palavra. E se comprometa com a igreja de Jesus. Faça isso, junte isso. O escudo da fé que apaga os dardos do maligno aumentará. E você estará firme espiritualmente. Mas aqui, irmãos, eu não estou dizendo de algo superficial, não, eu estou dizendo de comprometimento. É comprometimento. Não, eu não vou faltar em nenhum culto. Porque aquele que vive uma vida superficial pensa assim, é só mais um culto mesmo. Quarta-feira, não vou. Só mais um culto. Escola dominical, não, só mais um. E o domingo à noite, só mais um. Quem vai pregar? Não é o pastor Ebenezer? Então não vou. Né, Fernandinho? Nos comprometemos. Vamos nos comprometer com uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra e uma vida de comunhão. E nós vamos ver a nossa vida espiritual saudável, estável. E mais, uma vida espiritual que é sustentada na paz de Cristo. Jesus disse lá em João 14, 27, não se turbe o vosso coração. Eu vos deixo a minha paz vos dou. Não como o mundo a dá. Essa é a paz do Senhor Jesus. E o que essa paz, e o que essa fé certa produz? A firmeza certa. Qual é a firmeza errada? É aquela que a pessoa é firme no seu próprio entendimento, naquilo que a pessoa própria faz. Essa firmeza é aquela que a pessoa confia naquilo que tem. Firmeza errada. E qual é a firmeza certa? É aquela que vem a partir daquele a quem pertencemos. Somos de Deus. E uma vez que sabemos de quem somos, sabemos que existe algo muito maior do que as instabilidades dessa vida. Aqueles meninos permaneceram firmes e não se dobraram ao rei. Não se dobraram à morte, que era eminente em sua vida. Tem muitos crentes que são influenciados por pessoas deste mundo, que puxam para o erro, que puxam para o pecado. Tem muito crente que acaba sendo influenciado por desespero, acaba sendo influenciado por problemas, acaba sendo influenciado por pecado. Então, em nome de Jesus, não desanime diante de notícias ruins, não desanime diante da morte, não desanime, em hipótese alguma. Maior é aquele quem nos pertence, e nós somos de quem? De Cristo, nós somos de Deus. Tristeza, angústia, ansiedade, luta, todas essas coisas vão passar. Os meninos disseram, se Deus não nos livrar, não importa, nós não vamos nos curvar, nem ao Senhor, e nem aos seus deuses.
E essa deve ser a nossa postura. Não nos curvarmos a ninguém, só a Deus. Minha avó Nina, ela estava muito perto da morte, cheia de dor. E ela disse a seguinte frase: eu estou doente, eu estou com muita dor, mas eu estou muito feliz, porque eu sei que eu vou me encontrar com Cristo. Eu sei. Essa firmeza é racional, irmãos, não é emocional. É racional. Romanos 8:28 diz: e sabemos que todas as coisas contribuem para aqueles que amam a Deus. Segundo aos Coríntios 5:1, pois sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, mas eternas. Aonde? No céu. E sabemos. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. 1 João 3:2. Com a fé certa, nada pode tirar a nossa firmeza, pois ela estará sustentada naquele que é todo-poderoso, no nosso Senhor e Salvador. Fé certa, produzindo firmeza certa. Faça isso. Oração, Bíblia, igreja, comprometimento com essas coisas. Faça isso. Faça isso e você vai ver. Separe um tempo do dia, todo dia, para orar e ler a Bíblia. Culto de oração, venha. Se comprometa. Culto de manhã, venha. Escola dominical, venha. Culto aos sábados, venha. Se comprometa, coloque isso como prioridade. E há algumas recompensas aqui. Olha comigo o versículo 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: é verdade. É verdade, ó rei. Respondeu dizendo: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano. A primeira recompensa daquele que tem uma vida espiritual saudável: contempla Jesus. Jesus estava dentro da fornalha, e os meninos viram Jesus lá. E eu fico imaginando, eles soltos, conversando com Jesus, estavam lá na fornalha, o Senhor Jesus honrando a fé deles. Aquele que tem uma vida estável diante de Deus, o Senhor Jesus honra a sua fé. Uma palavra que o pastor Ebenezer sempre diz: Deus não fica devendo nada para ninguém. Aplique a sua fé, tenha uma vida espiritual saudável, e você contemplará com os olhos da fé Jesus Cristo agindo em você, por você e através de você. No trabalho, na escola, no transporte, não importa o lugar, nós enxergaremos a mão do Senhor Jesus. Aquela bênção, ou aquela porta fechada, tudo será motivo de glórias ao Senhor. Quando? Quando a nossa vida espiritual é e está saudável e estável. O culto é diferente para quem está assim. Aproveita, louva com o coração aberto, louva, agradece a Deus. Não é só uma prática religiosa: levanta a mão quem tem motivo de agradecimento. Levanta porque todo mundo levantou. Não, aquele que está com a vida estável tem motivos para agradecer e levanta a mão com fé. Sim, Deus tem feito algo por mim. E na hora dos pedidos, levanta a mão, entregando a necessidade de verdade a Deus. Eu entrego a minha necessidade ao Senhor. Qual é a segunda recompensa? Que detalhe maravilhoso que esse texto nos traz. E eu termino. Nós vemos a graça de Jesus. Aqueles meninos viram a graça, e graça é a ação de Deus em nós, por nós e para nós, como disse. Aqueles meninos demonstraram fé e firmeza. Nós sabemos que isso vem de Deus, conforme nos diz Efésios 2:8. Graça em nós,
Aqueles meninos tiveram a presença de Jesus ali com eles. É a graça de Deus por nós. Agora, olha que coisa interessante. Leia comigo lá o versículo 22. E porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles 2 homens que carregaram a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Quando eles abriram a porta da fornalha, eles morreram na hora. Agora leia o 26. Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou dizendo: Sadraque, Mesaque e Abidnego. Por que Nabucodonosor não morreu? E os soldados morreram, sendo que os 4 chegaram à porta. Por uma razão. Quando os soldados abriram, Jesus não estava lá. Mas quando Nabucodonosor se aproximou da porta, Jesus estava lá. Mas Jesus não estava lá por Nabucodonosor. Jesus estava lá pelos meninos. Graça de Deus através de nós. Quando nossa vida espiritual está saudável, pessoas enxergam Jesus através da nossa vida. O resultado de tudo? Deus glorificado. Que Deus nos abençoe.